morfologia verbal do italiano e do francês. O que é morfologia? Morfologia é o estudo das partes de uma palavra, as partículas mínimas de significado. A abordagem que eu vou usar aqui é uma abordagem que visa obter compreensão passiva, ou seja, a partir do que você aprender aqui, você vai conseguir reconhecer as palavras, ver o que elas significam, entender não só as palavras, o que elas significam, mas também cada parte das palavras, o que elas significam. Ou seja, se você vê, por exemplo, um S numa palavra em português, você sabe que provavelmente vai se tratar de uma palavra no plural, um substantivo no plural. Isso, porém, não é uma garantia de que aquilo vai ser um substantivo no plural, mas já vai ser um grande indicativo, né? Então, o objetivo aqui é você conseguir entender os textos para conseguir adquirir mais vocabulário passivo. O que é vocabulário passivo? Vocabulário passivo são as palavras que você entende, mas que se você precisasse usar, você provavelmente não conseguiria. Existem estudos que dizem que o nosso vocabulário passivo, aquilo que a gente entende, é 4 vezes maior do que o nosso vocabulário ativo. Até mesmo a nossa língua materna, né? As palavras que a gente usa no nosso dia a dia são muito poucas. Então a gente realmente entende muito mais do que a gente consegue reproduzir. A partir do momento que você tem uma capacidade boa de entender textos, você consegue entrar num processo de imersão. Você consegue se alimentar cada vez com mais textos, com coisas mais complexas, e você vai chegando cada vez mais perto do nível de autonomia. Se você conhece os morfemas, como a língua funciona no nível morfológico, você passa a entender a língua de uma forma muito mais profunda. Você não sabe simplesmente só palavras que você decorou. Você sabe, de fato, quais são os processos que formam aquelas palavras. E isso faz você conhecer muito mais profundamente a língua que você está aprendendo e a sua própria língua também. De uma certa forma, você não saber como a língua funciona morfologicamente é como você ser um analfabeto funcional. Você não consegue manipular as palavras, você não consegue entender o funcionamento da língua de uma forma que garanta que você seja realmente autônomo. Então vamos lá, essa é uma abordagem prática, ou seja, tem exceções a essas regras, tem outras coisas que você tem que aos poucos praticar e entender, mas em geral, para entender, esse aqui é o principal. O que são morfemas concatenativos? São morfemas que você junta a palavra. Por exemplo, em português, o plural, a gente põe um S, né? Casa, casas. Francês e italiano. Vamos ver aqui. Em francês, em geral, é bem parecido com o português. É uma pluralização concatenativa também. Você vai colocar um S na palavra ou um X. Nos seguintes casos. É o seguinte. Para palavras em geral, você só vai adicionar um S. Para as palavras que terminam em o e e, a gente pronuncia outra história. A gente está tentando entender aqui só a forma escrita. Por exemplo, le poireau, les poireaux. Le jeu, les jeux. Então, na forma você vê que na pronúncia é quase a mesma coisa, mas na forma escrita tem isso daqui, ou seja, a maioria das palavras, S, palavras que terminam em O, e, X. Por um motivo só de ortografia mesmo, não quer dizer nada, isso é só uma regra da língua. As duas letras aí, né, dos morfemas têm o mesmo valor. Como eu falei, isso daí é a escrita do francês. A pronúncia é outra história. O francês escrito, do ponto de vista da pronúncia, é uma língua totalmente diferente do francês falado. Isso a gente vai ver mais adiante. No italiano, a gente não tem esse problema da pronúncia. O italiano é praticamente totalmente fonético. A gente escreve praticamente exatamente da mesma forma que a gente fala. Mas a morfologia do italiano tem muitos elementos não concatenativos, ou seja,
Em vez de você só adicionar um S, você vai mudar aquele morfema. No masculino, a gente tem o O, que vira I. Então, il libro, il libri. Feminino, o A vira E. La casa, le case. Palavras em E, independente do gênero. Adjetivos também, essas regras valem para os adjetivos também. Il fiore, i fiori. Pode ser adjetivo também, por exemplo, grande, grande, né? La donna, la casa è grande. Le case sono grandi. Então não é bom notar aqui também como que o gênero é uma coisa meramente gramatical. Quando você fala a flor em português, não significa que ela é uma mulher, a flor, ela não é feminina por natureza. É somente o gênero gramatical. Em italiano, por exemplo, flor é feminino. Il fiore, i fiori. Os artigos também são uma parte importante dessa parte nominal. Feminino é la e masculino le. A pronúncia aqui é muito importante. Le. Então, la femme, le garçon. La femme, le garçon. Com vogal, você vai colocar o L apóstrofo, independente de se é masculino ou feminino. Então, l'amour, l'ami. Amour é masculino, ami é feminino. L'amour, l'ami. Plural é comum, ou seja, a gente tem uma palavra só, um artigo, pro plural em francês, independente de se a palavra é masculina ou feminina. Pode parecer um pouco estranho pra gente, mas é assim. Que é pronunciada como le. E se a gente tiver uma vogal depois dele, você pronuncia o S. Senão, não. Então, les femmes, les garçons, les amours, les amis. Qual a diferença do le garçon e les garçons? No singular, a pronúncia do artigo é le, e no plural, les. Então, le garçon, les garçons. Le garçon, les garçons. Les amours, les amis. No italiano, também é um pouco mais complicado, porque a gente tem alguns tipos diferentes de artigos. No masculino, simples, com consoante, o il vira i. Então, il libro vira i libri. Feminino lá vira le, bastante regular. La casa, le case. Com vogal feminino, você vai colocar um L apóstrofo. L'insalata no singular. No plural, não. Le insalate. Com vogal masculino, l'indirizzo. Mas você não vai falar i indirizzi. Você vai falar gli indirizzi. L'indirizzo, gli indirizzi. Vira esse L apóstrofo, vira gli. Né? Esse GLI tem o mesmo som de LH em português, de como família. Quindi, ou seja, l'indirizzo, gli indirizzi. Continuando os artigos em italiano. Os substantivos masculinos com S impura, ou seja, o S mais uma consoante, também a gente chama de S pré-consonática, ou então S complessa, se eu não me engano, mas em geral o nome não importa, né? Z e GN, ou seja, lo scoglio, gli scogli, lo zaino, gli zaini, lo gnocco, gli gnocchi. Ou seja, se a palavra começa com alguma dessas consoantes, em vez de usar il, você vai usar lo. E no plural, você vai usar gli. Lo scoglio, gli scogli. A pedra, né? As pedras. Gli scogli. A pedra, as pedras, né? Aquelas pedras que tem na praia, assim, né? Lo zaino, gli zaini. A mochila, as mochilas. Lo gnocco, gli gnocchi. É isso.